Olá, colegas! Olá, pessoal! Boa noite! Todos bem? Doutor Diego Nogueira aqui falando com vocês mais uma vez. Olha só, pessoal, agora iniciando aí mais uma live nessa quinta-feira, dia maravilhoso. Já passamos aí, já vencemos o nosso dia. Agora é hora de quê? Hora de aprendizado. Começar a nossa noite com um aprendizado aí muito eficiente para a gestão dos nossos negócios e, consequentemente, já amanhecer, né, no dia de amanhã, sexta-feira, com bastante força, com bastante vigor para aplicar nos nossos negócios. Quem vai participar com nós hoje é o Dr. Edson José, advogado aqui na nossa cidade. Já está aqui, inclusive online, já vou aceitá-lo aqui. Vai participar, vai trazer insights aí poderosíssimos para aplicar nos nossos negócios, tá bom? Só um instante, por gentileza, deixa eu convidar aqui o Dr. Edson. Cadê? Vamos lá. Convidei aqui o Dr. Edson. Só clicar em aceitar, doutor. Por gentileza. Vamos lá. Grande Dr. Edson, boa noite. Boa noite, doutor. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, meu nobre? É um prazer, doutor Diego, estar com você nessa noite e a gente fazer uma troca de ideias e de aprendizado de experiência de vida. Com Muito certeza. obrigado pelo convite. Com certeza, doutor. Pode ter certeza que a alegria nossa aqui também é imensa em saber que o Nobre aceitou esse convite de estar com a gente, está trazendo aí a sua experiência, né, que o Nobre já vivenciou nos últimos anos aí na advocacia, né, já traz consigo aí uma bagagem que eu tenho certeza que é muito importante, principalmente para o jovem advogado, né? Ou até mesmo aquele advogado que mesmo já estando há um certo tempo dentro aí do mercado, nunca teve ali a coragem de dar o seu pontapé, de iniciar o seu negócio, e hoje é isso que nós queremos trazer para os nossos telespectadores, né? Nós já vamos iniciar aqui o bate-papo, mas enquanto isso, né, a nossa equipe aqui já está mandando para a turma, com certeza o Instagram também já está notificando a equipe. Enquanto isso, nós vamos já iniciando aqui o nosso bate-papo, já vamos falando um pouquinho aí, né, da gestão, de como gerenciar tantos casos, quanto pessoas, quanto processos. E é isso. Para nós iniciarmos hoje, eu queria que o senhor falasse para nós um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, como nobre chegou à advocacia, o que te levou, né, a fazer advocacia, quando começou esse desejo. Conta para nós um pouquinho da sua história, por gentileza. Doutor Diego, a história de vida de cada um de nós é sempre um livro a ser escrito, né? Não diferente também é a minha. Eu venho de uma família de baixa renda e com muita dificuldade. Então, eu Certo. tive que aprender a ser empreendedor desde criança, porque eu perdi meu pai com 4 anos de idade, e isso me fez aprender sempre a ter coragem e a aceitar os desafios e encarar as demandas como uma rotina, né? Sim. Eu não tinha escolha. A verdade é que eu não podia escolher, eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer acontecer. E nós acabamos tendo que ser maduros à força. Sim. Essa história de vida, ela foi muito rica para que eu pudesse hoje, já na idade que eu me encontro, ter essa força e essa energia para sempre aceitar os desafios e Sim. encará-los como mais uma demanda que a gente precisa e tem que passar por ela. Com Para certeza. chegar na advocacia, eu passei pelo comércio, fui estagiário da Caixa Econômica Federal, trabalhei em lojas de imóveis, cheguei à gerência, e tive também a parte de empreendedorismo, mas como pequeno empresário, e não tive como continuar, porque não, eu acho que não era ali, não havia me localizado ainda no lugar certo. Certo. Já depois de maduro, criado a família, eu então resolvi realizar o meu sonho, que era ser realmente advogado. Eu nasci advogado. Eu precisava de estudar, fazer o curso, ser bacharelado para que eu pudesse, então, ter o diploma para mim trabalhar. Certo. E isso veio naturalmente. Quando fui, fiz o curso e me adaptei, apaixonei, sou
advogado apaixonado pelo que faz. Eu amo o que eu faço. E hoje a gente já milita aí há mais de quase já atingi a maioridade, 18 anos na advocacia, muito feliz por tudo que ela me ensinou. E me ensina, e eu pretendo morrer aprendendo, né? Porque eu tenho certeza que eu não sei nada. Eu vou aprender até morrer. É isso aí, doutor. É, nesse início da sua atuação, o que o Nobre classifica aí que mais te marcou quando o assunto é realmente assim a advocacia, é esse momento? A gente sabe que assim, eu pelo menos, eu sempre agradeço a Deus por uma situação que aconteceu comigo, particularmente, que assim, eu enxerguei a necessidade de já buscar conhecimentos, né, antes mesmo de me tornar advogado. Né? Eu já entendi que quando eu entrasse eu teria muita dificuldade, né? Eu não tinha nenhum apadrinhamento, eu não tinha nenhum parente que pudesse me ajudar, me sustentar. Consequentemente, eu entendi que muita coisa ali eu precisava fazer já no início. E uma das primeiras coisas que eu fiz, eu me recordo, eu chamei minha esposa, né? Quando tive a oportunidade de entrar no escritório de advocacia, eu chamei ela e falei: olha, estou entrando na advocacia, no escritório de advocacia, estou com essa proposta. A proposta eu vou ganhar tanto, e seria ali uma porcentagem, né? E eu fui bem claro para ela, falei: olha, eu não vejo possibilidade de ganhar dinheiro dentro da advocacia, assim, antes dos 5 anos, pelo menos, que você está ali no mercado, até você se tornar conhecido, até você se tornar uma pessoa realmente que o público já entende ali que você está dentro de um escritório de advocacia. Então, eu considero que, assim, eu enxerguei isso antes. Né? Então, já comecei a trabalhar, antes mesmo de formar, já entrei como estagiário no escritório, e enfim, isso me ajudou bastante. No caso do senhor, o que te ajudou e o que foi decisivo, né, para a sua questão, para você entrar nesse mercado? Quais foram os principais insights aí que você pode, quais são os principais insights que você pode trazer para a gente nesse sentido? Doutor, como eu havia mencionado, eu comecei na advocacia já maduro, né? Sim. Então, eu já havia passado essas fases iniciais. Como gerente de loja, eu tive 21 anos gerenciando lojas, então eu já cheguei com uma bagagem muito boa de comércio, não de advocacia, porque o aprendizado ele é eterno. Então, eu comecei na advocacia, o que me ajudou e que fez com que eu crescesse muito fosse a paixão pela advocacia, o poder ser útil às pessoas, contribuir com as soluções, com os conflitos, contribuir com mediação, com aconselhamentos, com soluções de coisas práticas, às vezes talvez nem nunca, vamos dizer assim, jurídicas, mas conciliatórias, com palavras, sendo uma pessoa líder para que o outro entenda que você, quando fala de conciliação, você não fala em ninguém perder, é ganha, ganha. Vamos todos Exato. dois ganhar ou vamos todos dois perder. É isso que é o meu objetivo, é ajudar as pessoas a chegarem num denominador comum. E isso eu levo e trago primeiro do comércio, depois trouxe para a advocacia. E um Sim. ponto marcante que assim ficou realmente muito marcado foi eu poder ajudar um cliente que havia cometido um problema, cometeu um crime de tentativa de homicídio, que ele foi imputado ao crime, e lá no tribunal do júri eu desclassifiquei por uma lesão corporal grave. Foi muito bom eu poder vê-lo, a reação de ele ver, sentir livre, porque ele viveu preso, fugindo por 20 anos. Eu fui lá, levei, apresentei à justiça, o juiz deu voz de prisão na apresentação, e eu disse não. O Estado teve 20 anos para apreendê-lo e não conseguiu. Não é porque eu vim trazer que você vai aprender, nós vamos seguir o processo. E ele vai apresentar por todos as intimações, vai apresentar e nós vamos trabalhar e vamos defendê-lo. Ele vai apresentar. O promotor achou ruim, não aceitava. No final, o juiz concordou e fomos, seguimos. E no final, no tribunal do júri, ele foi realmente absolvido do crime. Isso marcou, porque eu não só ajudei a lhe dar a liberdade, mas eu mudei uma vida. Embora com as nuances que são traçadas diante de um processo,
eu libertei dele a vida de novo, porque ele vivia escondido, ele estava igual um rato escondido, ele não podia dar as caras. Então, isso me fez motivar, e foi logo no início da minha carreira. Isso foi inicialmente. Então, isso me deu muita vontade de querer ajudar mais pessoas, contribuir com mais vidas. E isso me ajudou. Muito bom, doutor. Gostaria aqui, ó, já está aqui com a gente, alguns já participaram. Doutor João Marques entrou aí na live, deixou aí ó, as palmas. Adriane é minha irmã, doutor, formada em Direito também, Bom, advogando. Estou querendo puxar a orelha dela e trazê-la para junto de nós. parabéns, Adriana. Seja Tá. bem-vinda, viu? Porque é um meio onde você vai poder conviver e aprender todos os dias. Todos os dias você vai aprender. Com certeza. Kleber José também está aqui nos acompanhando. Edma Nogueira. Edma Nogueira é minha prima. Está lá nos acompanhando lá de Brasília, Distrito Olha Federal. que bom. Prima, boa noite, seja bem-vinda. A Lidera Atendimento na pessoa da Alessandra. A Alessandra é uma especialista aí também em atendimento, foi gestora aqui do Magazine Luiza, né? Já participou de alguma live aqui com a gente, já Bom, treinou equipe a respeito de atendimento e hoje está aqui nos acompanhando também. É um prazer imenso ter pessoas aí como, né, como vocês nos acompanhando. Tarek também integra aqui a nossa equipe do escritório, está nos acompanhando, né, já está no seu local de descanso, mas tirou um tempo aí para estar aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos e é um prazer imenso tê-los aqui com a gente. Vamos lá, doutor, dando sequência, nós vamos falar um pouquinho agora sobre gestão de pessoas. Eu quero entender do senhor, né, do Nobre, que hoje tem aí uma equipe jurídica, o Nobre lidera, né, aí uma equipe jurídica que trabalha ali junto com o senhor e, né, a gente sabe também que hoje o senhor presta serviço até mesmo na área bancária para bancos, né, grandes bancos aqui que atuam na nossa região. Eu gostaria de saber como que é para o senhor liderar essa equipe na prática, sabendo que banco sempre tem muita demanda, né? Então, como que é para o senhor liderar essa equipe aí na prática? Como que o senhor vivencia o dia a dia dentro da sua advocacia? muito boa pergunta, doutor Diego, porque eu acho que o material humano é que faz toda a diferença em todo empreendimento. A advocacia não é diferente. Esse Exato. material humano é um patrimônio que você tem, que não tem valor plausível de ser arbitrado. Então, esse patrimônio humano, você tem que dividir responsabilidades, dividir com eles orientações de como promover o andamento e não deixar com que as pessoas se desmotivem. Então, a capacidade do líder é em ele dar à pessoa a responsabilidade e acompanhá-lo para que ele não se perca, não se desvirtue daquilo que é necessário. No mundo jurídico, nós temos um problema seríssimo, que é a perda do prazo. A perda do prazo é fatal para o advogado. E nós temos que vigiar isso dioturnamente, na verdade, dioturnamente. Então, você não tendo uma equipe que seja motivada, que esteja fazendo, vamos dizer assim, um mutirão interno, sempre, um olhando o prazo do outro, se não está passando, colaborando com o outro, é uma gestão compartilhada, é uma gestão que você deposita nas pessoas como ela vai atuar e ela também vai trazer para você o que o outro está fazendo, o que ela está fazendo, o que o outro está fazendo do outro, e você fazer um rodízio dessas pessoas para que todos saibam o serviço de todos. Então, quando eu tenho hoje, trabalhando comigo, direto e indireto, são 2, 3, 5, 6, 7 advogados. Como é que eu faço para motivá-los? Eu divido com ele os resultados. Então, isso motiva e faz com que eles tenham que trabalhar. Alguns são salários fixos, outros são participantes do êxito. Uhum. Por que isso? É porque eu preciso de motivá-los, porque nós temos vários processos, nós temos uma carteira muito grande e isso depende de muita gente. Então, para 7 advogados, é no mínimo que nós vamos ter que ter aí umas 7 estagiários, pessoas trabalhando em conjunto para ajudar.
no mínimo, porque às vezes não dá. Então, nós somos um grupo de 14, já não são 7, porque eu preciso de estagiário, preciso de secretária. E para gerir isso, como eu faço? É como uma família. Eu não levo nada a sério. É tudo lá como se eu estivesse dentro da minha casa. É tudo leve. Eu não posso ser duro demais. Eu cobro, mas eu sopro, eu abraço, eu brinco o tempo inteiro. Eu tenho que Uhum. descontrair e cobrar que eles não percam os prazos. E o mais importante, que eles deem os seus melhores, que eles apliquem o conhecimento que eles têm. Tudo que eles sabem, eles trazem. E eu faço sempre o seguinte: o que você acha? O que você pensa disso? Eu não quero decidir sem ouvi-los. Quantas vezes eu voltei atrás na minha cabeça, eu já sabia o que eu queria, já estava decidido o que eu iria fazer, mas eu mudei de ideia porque eu vi uma opinião que eu achei que fosse melhor do que a minha. É uma gestão compartilhada. Eu não tenho a razão sozinho. Então, todos nós temos razões. Isso. É essa a questão de você trazer a pessoa, é trabalho em equipe, né? Quando uma pessoa está com seu trabalho folgado, tranquilo, já está com... Vamos ajudar o outro. Vamos cumprir prazo. Eu, todo dia, pergunto para os meus colegas lá, estão precisando de ajuda? Porque eu preciso que eles saibam que eu estou disponível para ajudá-los. Isso. Sempre eu pergunto, precisa da minha ajuda? Né? Muito bom. Então, a gestão de pessoas é você ter uma equipe que trabalha sempre com a engrenagem funcionando. Como você faz isso, Edson? Valorizando o que foi feito dentro do prazo, valorizando o que foi feito correto, valorizando o empenho, valorizando a vontade, valorizando a boa recepção, valorizando aquilo que a pessoa tem de melhor, o sorriso, a alegria, a piadinha. Eu só olho o que é bom. O que é ruim eu não posso tocar. Porque eu sei que eu tenho defeitos. Eu tenho e sei que todos eles têm. Mas eu não valorizo o defeito. Eu valorizo e maximizo aquilo que é importante, aquilo que é bom. É assim que eu faço com que o escritório ande. Mas estou longe, hein? Estou longe de ser um bom gestor, porque nós precisamos sempre buscar ferramentas que nos auxiliem a gerir pessoas, que é o mais importante para quem tem uma visão de empreendedorismo, é saber lidar com pessoas. Sim. Você não consegue crescer sozinho. Primeira coisa que você tem que saber é que sozinho você não faz nada. E aceitar isso é muito difícil para o ser humano. É egoísmo. O pessoal acha que não, eu sei, o escritório é meu, quem manda sou eu. Não, não. Nós somos uma equipe e eu tenho que ouvir. Eu preciso ouvir. E eu gosto de ouvir. Perfeito. E gosto de ensinar também. Bacana. Doutor, é muito interessante, né? A Alessandra, da Lidera Atendimento, está participando aí com a gente, inclusive, deixou aí uma fala muito interessante, né? Meritocracia é uma engrenagem poderosa para motivação e elevação dos resultados, sem dúvidas, né? Quando o Sem Nobre fala dúvidas. participação nos resultados, justamente esse resultado ele só vem com mérito. E né, é uma coisa que eu sempre levanto aqui dentro do escritório também, que nós precisamos trabalhar para entregar para o nosso cliente realmente o resultado. O cliente não está nem aí, se muitas das vezes aí, com o que precisa ser feito. Ele quer o resultado, né? Obviamente, nós como advogado, nós não prometemos resultado, mas o que a gente pode, não vou nem dizer, mas fazer, o que a gente pode efetivamente fazer é dar o máximo de nós, o máximo do nosso conhecimento técnico para alcançar a excelência, né, para alcançar o melhor resultado para o nosso cliente. O Nobre falou aí, inclusive, a respeito de lidar com pessoas, né, dentro do escritório. Inclusive, é a segunda pergunta que eu já tenho aqui, já pré-definida, né, para poder fazer para o Nobre, que é justamente essa. Qual é o maior desafio em lidar com pessoas dentro do escritório? O Nobre enxerga algum desafio ou realmente o Nobre até meio que já respondeu, né? Leva com leveza, com tranquilidade, brincando, valorizando a opinião, né? E as atitudes boas de cada um. Mas, assim, o Nobre enfrenta algum desafio, tem hora que o Nobre tem que parar, dar um passo atrás, às vezes, né, dar aquela respirada, não posso falar isso. Como é que funciona isso aí dentro do seu escritório? Conta pra gente.
Desafios sempre existem e eles existem para a gente crescer, né? E a Exato. gente tem que enfrentá-los. O maior desafio do gestor de pessoas é você saber colocar cada pessoa no seu devido lugar. A pessoa tem que ter o perfil, tem a pessoa analítica, Sim. tem que ter a pessoa que seja humana, tem que ser a pessoa técnica, cada um no seu devido lugar. Eu tenho no meu escritório, no meu atendimento, uma aluna de psicologia. Por que isso? Porque ela traz leveza no atendimento. A primeira pessoa que vai receber o meu cliente, antes de me conhecer, é a minha secretária. Ela tem que ter, Exatamente. ela tem que ter uma transparência, uma leveza no atendimento. Ela tem que ser uma pessoa que sabe ouvir, Uhum. né? Saber ouvir é importantíssimo. É mais importante do que falar. Então, Perfeito. os desafios existem. Então, o desafio maior é você saber escolher a pessoa certa para o lugar certo. Esse é o desafio. O mais é treinamento, né? É treinar, você mostrar. E o senhor falou, perguntou, como é que eu sou sempre elétrico? Pois eu também sou duro. Eu também sou duro, tenho que ser duro. Às vezes eu tenho que mostrar postura de liderança. E ser líder não é ter razão, é você mostrar como você enxerga o resultado que pode vir daquela decisão. Perfeito. Às vezes é como educar um filho. Às vezes você tem que brincar. Eu digo 99 sim para todas e para todos. Mas o meu não é não, porque eu já entendi que é não. Até eu dizer não, eu já passei por diversas analogias dentro da minha cabeça e eu fui por diversos lugares. Falei, por que eu tenho que dizer sim? Por que eu tenho que dizer não? E quando eu disse não, aí eu vou ter a minha justificativa certa. Não, é por causa disso, disso, disso. Vamos fazer assim. Essa é a liderança. A liderança ela tem que ser voltada para a valorização do material humano, do resultado positivo, mas, acima de tudo, com postura de líder. Você tem que ter a postura do líder. Esse líder, ele não é aquele que você tem o conhecimento pleno e nem tem ser o dono da verdade. Não é esse o líder. O líder é aquele que compartilha o conhecimento e colhe os resultados conjuntamente com seus colaboradores. Bacana, doutor. Gostei demais da sua resposta. E nossa próxima pergunta, né? Basicamente, como manter esse time engajado, produtivo e assim comprometido com o resultado do negócio, né? É claro que assim eu sempre falo aqui para os meus colegas, né? Obviamente, o escritório nasceu de um sonho, de uma vontade, né? Mas hoje eu considero que aqui não é mais um sonho. Aqui é um conglomerado de sonhos, né? De vontades, de desejos. E hoje, assim, eu vejo que é um desafio muito grande manter essa equipe engajada, produzindo, né? Entregando o seu melhor. Eu sempre falo aqui também, você não pode concorrer com um colega, você tem que concorrer consigo mesmo. Né? É tentar esforçar, chegar cedo no trabalho, chegar no horário pré-determinado, cumprir os prazos, fazer tudo direitinho. Mas para o Nobre, o que o Nobre tem feito nos últimos anos para procurar engajar toda essa equipe e mantê-la produtiva? Isso também é um grande desafio, porque você manter a equipe engajada, você tem que ter uma integração, uma Uhum. cooperação. Então, um programa de incentivo. É isso que eu venho trazendo. Você tem um aniversário, vamos fazer um happy hourzinho, vamos bater um papinho ali, cantar um parabéns, e não deixar passar momentos desses, porque nós vivemos tão corrido, o prazo, o escritório é tão corrido que a gente convive com a pessoa o dia inteiro e às vezes não tem tempo para conversar sobre nós, para falar sobre nós, é só sobre trabalho. Os prazos não param, os prazos não deixam você parar. Então, o comprometimento do seu colaborador, ele vai de encontro com aquilo que ele está motivado, remunerado e feliz. Então, isso é que você vai encontrar um resultado bom. E a busca desse melhor é sempre sem fim. Você não tem fim. Você tem que buscar ser melhor todos os dias. Você tem que ser melhor advogado, você tem que ser melhor companheiro, você tem que ser melhor amigo, você tem que ser melhor pai, você tem que ser melhor parceiro.
né? Uhum. É isso que você consegue o engajamento e a produtividade. Você tem que ser tudo na liderança. Você tem que responder por tudo pela pessoa. Então, quando a pessoa chega até você, ele fala assim: aqui eu estou guardado. Aqui eu estou com quem pode me ajudar, seja financeiro, seja de uma palavra de apoio, seja de dar um apoio para um familiar. Isso é que estreita as relações. Você não abandonar a pessoa, e principalmente quando ela mais precisa. Quando ela está com problema de saúde, quando ela está com problema dentro de casa. Então você faz aquilo ser mais leve. Você descontrai, brinca, não deixa a pessoa ficar triste. Faz Exato. piadinha. E eu levo a vida assim, brincando sempre, cobrando resultado. Às vezes eu falo, mas não é você ser, eu sou chato. Eu sou chato, porque eu preciso ser chato. Ah, mas agora eu posso brincar. Então, esse engajamento e o comprometimento é através de um programa de integração. é, e você tem uma continuidade dessa relação, fazer ela crescer. Essa relação ela tem que ser crescente. Para a pessoa produzir, ela não pode se sentir diminuída. Jamais. Então, você tem que sempre colocar a pessoa para cima, sempre para cima. Né? Eu compartilho. Então, uma coisa, doutor, que eu acho importante, não não deveria nem ser dito isso, mas eu acho importante. No meu escritório, eu dou liberdade para todos igualmente. Todos têm liberdade comigo igualmente. Lá não tem hierarquia. Não existe hierarquia. Então, Bom. o princípio é a igualdade. O líder não precisa ser tido como o melhor. Ele tem que ser aquela pessoa que vai ajudar a construir um resultado melhor. E não ser o melhor. Ele vai ajudar a construir um resultado melhor. Então, todos são importantes. Todos são importantes, igualmente. Isso eu não tenho diferença lá dentro. Eu não tem ninguém que eu trato diferente. Todos são iguais. Todos, todos. Muito, Inclusive eu. Inclusive eu. muito bom, doutor. Olha, é realmente essa parte da liderança, nós até tratamos, né? Eu sempre faço na quinta-feira uma live voltada, né, para a gestão jurídica e nas segundas-feiras a gente fala sobre empreendedorismo, né? Que são áreas ao mesmo tempo distintas, mas gestão de advocacia e empreendedorismo, gestão de advocacia não deixa de ser empreendedorismo, né? Mas essa É empreendedorismo. para advogados, né, para pessoas que têm, ou às vezes aquele empreendedor também que quer tirar insights, né? E é muito Uhum. interessante que só nesse pouco tempo de live que nós tivemos aqui, né, meia hora de live, eu já pude anotar aqui e tirar muitos insights das falas do Nobre. Né? Então, o Nobre já está trazendo aqui muito ensinamento para a gente, e isso é muito interessante. E assim, nós agora vamos passar aqui para a próxima pergunta, é a respeito do atendimento. Mas antes disso, eu quero mais uma vez aqui dar as boas-vindas a Sheila Brandão, Isadab. Doutora Lívia está aqui conosco, nos acompanhando. Doutora Lívia faz parte aqui da nossa equipe também, expert, né, no direito previdenciário, está aqui nos acompanhando. Silas Martins está aqui com a gente. Então é isso aí. Doutora Lívia até comentou, olha, grandes ensinamentos, muito bom. A Alessandra também participou. Todos têm o direito de ser tratados como iguais. Cada membro da equipe é importante, sem sombra de dúvidas, né? Isso Perfeito. é igual o nosso corpo humano. Você só vê a real necessidade da mão depois que você perde ela, né? Você vê o quanto o dedão aqui de dar o joinha é importante depois que É, você perde ele, né? é. Então, assim, a gente vê a importância da saúde quando você está enfermo. Né? Então, dentro do negócio também é da mesma maneira. É importante, justamente como o Nobre falou, né, nós valorizarmos esses funcionários, cada um no seu lugar, cada um, né, dentro da sua função, cada um ajudando todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém, mas todo mundo se ajuda, né? Todos estão ali do mesmo tamanho. Por quê? Como nós até citamos, né, o problema um problema dentro do negócio, ele afeta todo mundo, né? Todos. Então, assim, Todos. como nesse exemplo que eu dei, né? Na falta de um dedo na mão, todo o corpo será penalizado. Na falta da mão, propriamente dito, todos os demais membros serão sobrecarregados, né? Então, a gente precisa entender e precisa valorizar isso. A nossa próxima pergunta agora, doutor, é a respeito aí do atendimento ao cliente.
Em relação aí ao seu relacionamento com esse cliente ao longo dos anos, o que que você acha que mudou, né, de quando você começou na carreira para o momento atual? Como que você vê a importância aí do atendimento do cliente dentro do seu escritório? Antes do Nobre responder, eu vou até falar já um ponto que eu achei assim, crucial, né? O Nobre acabou de dizer aqui, por exemplo, que colocou uma estagiária de psicologia. É, Eu achei o máximo, né? Porque realmente atendimento é a cara do seu negócio. é. Quando a pessoa chega dentro do seu escritório, a primeira pessoa que eles vão ver é quem está no atendimento, né? Então, realmente, essa leveza ela se faz necessária. Mas no decorrer dos anos, o que que mudou no seu atendimento? O que que fez você enxergar que era necessário colocar, por exemplo, uma estagiária de psicologia lá dentro do seu negócio? Primeiramente, eu comecei trabalhando só, né? Eu tinha um colega que começou comigo, mas ele não ficou. Ele era um profissional aposentado da área, de outra área, e nós abrimos o escritório de parceria, porque eu não tive coragem de pagar o aluguel sozinho. Achei que eu não conseguiria pagar. E Certo. montei, mas eu comecei, eu mesmo fazia os meus atendimentos e ele os dele. Então, o que que mudou? Mudou porque eu aprendi que o cliente ele precisa ser bem tratado. O nosso cliente é o nosso produto. Nós compramos o cliente, porque se você não tiver ali na sua carteira clientes, você não tem nada. Exatamente. Eu fazia o atendimento pessoal e tive que terceirizar esse atendimento. Quando eu fazia o atendimento ao cliente, eu já tinha a minha expertise no mundo comercial e eu ficava tranquilo. Mas eu perdi essa possibilidade de fazer esse atendimento, esse primeiro contato. E esse primeiro contato, ele é muito importante. A pessoa, como na vida de todos, né? A primeira impressão é que fica. Exatamente. Então, a pessoa tem que ter uma boa impressão desde o primeiro contato com o escritório. Quando eu fazia o atendimento, eu sempre dediquei a ouvir bastante e conversar bastante e tranquilizar os meus clientes. Sempre fiz isso como profissional, ouvia bastante e acabava depois dando as minhas opiniões e os meus conhecimentos de vida, porque passar experiência é uma coisa muito boa. A pessoa às vezes tem que viver 60 anos para saber como é a vida de forma experiente, porque a vida que a gente vive não é nada mais do que ganhar experiências durante o trajetório da nossa vida. A gente vai ganhando experiência, vai mudando as nossas forças vão diminuindo, a gente vai ganhando experiência. E aí que a gente ganha, quando diminui a força motriz, a gente ganha conhecimento para poder equilibrar. E a conquista dessa ideia de trazer para o escritório o atendimento de uma pessoa profissional, que sabe ouvir, ele veio porque é muito difícil você chegar num escritório de advocacia e falar o que você quer. É muito difícil. Se você receber uma cara ruim, você já chega ali todo tremendo, todo com os problemas maiores que você pensar na vida, você já está ali. E chega lá, tem uma pessoa fechada, que não se abre, que não conversa, que não te entende, é muito difícil. Então, quando você chega no meu escritório, a minha funcionária de atendimento, ela tem que saber conversar com você, ela tem que entrar no clima da sua vida. Verdade. Ela vai tocar de qualquer assunto que você quiser. Essa leveza é que faz com que o cliente sinta em casa. Ele não está no escritório de advocacia. Quando você entra na minha sala, você não sente que você está numa sala de advogado. É leve. Eu não carrego como um escritório de advocacia. A pessoa tem que sentir leveza. Lá dentro, ele tem que descarregar o problema, deixar comigo e ir embora leve. Ele vai deixar o problema lá. Eu não quero que ele saia com o problema. E isso começa lá na porta. Ele começa a deixar os problemas lá. A minha secretária tem que recepcioná-lo e começar a segurar o problema dele lá. Quando chega lá dentro da minha sala, aí eu termino de receber os problemas e falo, agora eu vou analisar, vou estudar o caso do senhor e depois vou pedir a secretária para ligar para o senhor e a gente vai conversar mais detidamente. Então, o atendimento deixou de ser só uma questão da secretária, só uma questão
de ser um atendimento ali, para a gente ter um diálogo, para a gente amadurecer as ideias. Nunca você formar um convencimento como uma conversa só. Ouvir mais. É importante você ouvir mais de uma vez a pessoa, porque ela esquece das coisas, deixa coisas sem te falar, que é importante para você fazer a sua tese, para você fazer a defesa. Então, ouvir a pessoa e deixar ela com a certeza de que ela está entregando o problema para a mão certa, ela sentir confiança. Você devolver para a pessoa o sentimento de que está entregando o seu problema para uma pessoa responsável, no mínimo, para não dizer assim, um bom advogado, mas para uma pessoa certa. Porque acho que bom é muito para mim, mas eu acho que a pessoa tem que sentir a leveza de deixar com você o problema. Muito bacana, doutor. Gostaria de dar as boas-vindas aí à doutora Joelma, que está nos acompanhando, Gustavo, Ricardo, enfim, sejam todos muito bem-vindos. E falo, hein? Podem participar, podem fazer a sua pergunta. O doutor Edson, né, está aqui nesse momento, é o momento da gente sugar aí, ó, informações e conhecimento, viu? Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, que nós vamos repassar aqui para o doutor Edson, para ele estar respondendo para a gente. Doutor Edson, a gente sabe que na advocacia a gente lida com muitos casos que são sensíveis, né? Inclusive muitos casos que têm segredo de justiça, tem casos, né? Eu já lidei, por exemplo, situações que o cliente tinha até vergonha de falar do que efetivamente passou, do que está passando, né? Como que o Nobre tem lutado, né? Até passe aí para a nossa jovem advocacia, qual que é o principal, o que se deve observar, né? Quando estiver com um caso semelhante a esse, para que, enfim, consiga manter a confiança desse cliente. O que a gente deve fazer para assegurar a confiança desse cliente? Doutor, boa pergunta, e é um dos pontos mais sensíveis da advocacia. É você obter do cliente a confiança. É o ponto mais sensível. O que é advocacia se não é confiança? É um cheque em branco que você assina. Uma procuração para um advogado é um cheque em branco. Então, isso dá através da confiança. Exato. E essa confiança você tem que fazer ela crescer. A minha advocacia, ela cresce de boca a boca. Vai lá no doutor S, vai lá no doutor S, vai lá no doutor S. O doutor S fez isso. E isso é através da confiança. Credibilidade, respeito, atenção com a pessoa. Usar a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. E, além de tudo, você ter a responsabilidade de saber que o problema, por mais difícil que ele seja, ele tem solução e o cliente tem o direito à defesa. Não importa qual é o problema. Importa que você vai lidar com aquele problema, dando à pessoa certeza que você vai estar com ela até o final, sendo o resultado ele o que for. E você tem que passar segurança exatamente na confiança. Se você não passar confiança para o seu cliente, você não segura. Só segura o cliente em qualquer atividade, doutor. Isso o jovem advogado ele tem que aprender a transpor a linha da advocacia em passar para a pessoa a segurança, a confiança, no sentido literal da palavra. Ele tem que sentir confiante. E o segredo de justiça, aqueles problemas mais sérios, você tem que ser sensível a esse ponto. Nós ainda não chegamos à condição máxima de entender a cabeça e o limite da mente humana. Nós não conseguimos, nós não vamos chegar nesse limite, nós não vamos entender nunca. Então, o que você tem que fazer nesse momento? Tentar minimizar o tamanho do problema que a pessoa está carregando dentro daquela cabeça. Eu aprendi demais ouvindo uma mensagem recentemente. Eu ouvi uma mensagem e eu até hoje toquei nesse assunto com uma amiga e disse para ela essas palavras.
Vamos aprender a deixar o lixo do passado no passado. Ninguém vai lá no banheiro olhar o lixo do banheiro. Então, o lixo do passado, deixa de passado. O futuro, amanhã nós vamos ver. Vamos trabalhar o hoje. O que é que nós temos para hoje? É isso aí, doutor. Tem mais alguma coisa? Não? Ah, Tá. então vamos lá. Realmente, o Nobre trouxe aqui palavras assim, grandiosas que se a gente aplicar no nosso dia a dia não tem como dar errado, né, doutor? Isso sempre que é o mais interessante, né? Quem já nos acompanha aqui mais tempo, doutora Joelma, inclusive está aí, ó, saudações, doutor, né? Isso, doutor. Precisamos continuar a sermos vistos assim ainda, né? Como essas pessoas que não apenas busca, mas entrega confiança para os clientes, né? Então, assim, é sempre importante a gente trazer para o nosso dia a dia justamente situações e procurarmos entregar para esses clientes justamente resultados que cada dia mais só aperfeiçoa ainda mais essa confiança, né, a gente no mundo do empreendedorismo tem uma palavra, até ela é em outra língua, mas dentro do empreendedorismo é muito utilizada, né, que é o rapport. Rapport nada mais é do que a conexão, né? Justamente aí esse network, essa ligação que a gente precisa ter com o cliente, e mesmo que ele chega lá machucado, que ele chega lá no escritório, como se diz, com mil e uma dificuldades, a gente tem esse dever de criar essa conexão, criar essa tratativa que torne o dia dele mais leve, e isso aí é o que a gente enxerga, né, no dia a dia do Nobre. Doutora Joel, mais uma vez participou. Aproveito também para dar as boas-vindas aí a Lindaura, que está nos acompanhando, Luan Santos. E a doutora Joelma falou também, são palavras salutares. Doutora Joel não gosta dessas palavras difíceis, doutor. Tem umas que tem umas palavras que ela faz, na hora que ela termina, eu tenho que ir para o dicionário. Né? Dicionário não pode ser qualquer dicionário também, não. São palavras salutares para o nosso desenvolvimento. Então, são algo que nos engrandece, né, que nos acrescenta. Com certeza, o que o Nobre tem trago aqui é de suma importância para o nosso dia a dia. Doutor, vamos falar agora a respeito de tecnologia e gestão eficaz, né? A gente sabe que não dá mais dentro de um escritório jurídico da gente viver ali anotando tudo na folha de papel. A gente não dá mais para a gente falar de escritório de advocacia sem falar de tecnologia, né? Eu costumo até acompanhar, tem hora que eu fico olhando alguns colegas que são mais antigos, inclusive eu conheço colegas que quando veio o PJE, ele simplesmente se auto-aposentou. Você está entendendo? Por quê? Porque ele não conseguiu acompanhar a tecnologia. Ele mesmo falava, não, agora se eu for... Eu já tinha dificuldade para digitar no computador, que era muito difícil, imprimir lá no meu escritório, levar para fora e tal. Agora, tudo digital, aí agora não dou conta mais. Já vi situações como essa, né? Mas eu queria entender aí do Nobre hoje, quais as ferramentas jurídicas que o Nobre utiliza no seu dia a dia, no seu escritório, e que ajuda você a fazer essa gestão eficaz do seu negócio. Conta pra gente. Doutor, eu vou voltar só uma palavra que ficou, eu acho que ela é muito importante na questão lá daquilo que você falou, aqueles problemas sérios, do cliente chegar com grandes problemas. Uma coisa que eu uso o tempo inteiro, empatia. Você colocar no lugar da pessoa. Exato. Sinta o problema dentro de você, como se fosse você que estivesse ali procurando um advogado. Isso, doutor, se o senhor vivenciar a empatia, o senhor vai resolver essa questão 100% da confiança do seu cliente, a empatia, tá? Ficou faltando essa palavra, que por isso que eu voltei, ela é muito importante. E também não menos importante do que essa que o senhor traz agora, porque aí já está um desafio, que pessoas da minha idade já estão sofrendo. Desculpa. O que acontece, doutor? A tecnologia chegou e ela não vai mudar, ela vai só avançar. Nós temos que estar trabalhando com um TI muito bom, nós temos que ter um TI muito bom, sempre para acompanhar
as atualizações e os programas. E ter sempre, doutor, tem sempre você ter jovens dentro do seu escritório. Porque nós não conseguimos acompanhar essa tecnologia de perto, não. Aí os nossos colaboradores têm que suprir as nossas falhas. Inteligência artificial, tudo que hoje estão acontecendo são coisas novas demais. E elas estão passando numa velocidade quase a velocidade do som. Então, e o que é importante são nós dar seguimento às nossas gerações, trazendo para elas as nossas experiências e levando delas os conhecimentos jovens, que é a tecnologia. A tecnologia está com a juventude. Verdade. Nós somos analfabetos digitais, a minha geração. Nós somos analfabetos. Se eu disser para o senhor que eu consigo acompanhar, é mentira. É mentira, eu não posso dizer. Eu dependo dos meus colegas mais jovens. Eu dependo do conhecimento dos mais jovens. E isso vai perpetuar a advocacia. É verdade. Então eu preciso saber que eu não sou insubstituível. Não sou. Porque os jovens estão vindo com conhecimentos diferentes do meu. Eu tenho a experiência. Exatamente, doutor. Muito bom. Nobre falou algo aí que realmente a gente não pode abandonar, né? Que é, quando você fala de valorizar pessoas, a gente tem que entender também que hoje, por exemplo, muitas vezes você contrata um jovem de 17, 18 anos para dentro do seu escritório e muitas das vezes ele tem um conhecimento ali que uma pessoa já idônea não tem. Né? Então, quando a gente fala de valorizar, a gente tem que entender, valorizar o que cada pessoa tem de melhor. Um exemplo, por exemplo, que eu tenho aqui no meu escritório hoje, um tempo atrás, quando a pessoa ia procurar algum emprego, alguma empresa, o que é que se valorizava tanto? Valorizava muito o currículo, não é isso? Isso. Hoje, por exemplo, se a pessoa chegar aqui no meu escritório e trazer para mim uma determinada situação, que trouxe aqui um currículo, o currículo é praticamente a última coisa que eu vou analisar da pessoa. Você está entendendo? Basicamente, assim, o que eu mais valorizo hoje, definitivamente, é a análise comportamental. Né? Eu preciso saber se aquela pessoa, se o comportamento dela vai de acordo com a vaga que eu tenho. Então, para isso, hoje em dia, antigamente ninguém investia em contratar, né? Em falar. O máximo que fazia era anunciar no jornalzinho, que na grande maioria das vezes era até de graça. Né? Os jornais, às vezes, tinham lá aquela aba de empregos e tal, para poder puxar a atenção ali dos leitores, né? E tal. E o mais que eles faziam era isso. Hoje em dia, o cliente vem, o pretendente, né, ele chega aqui no meu escritório hoje, primeira coisa que eu faço é encaminhar ele para uma análise comportamental. Eu não vou nem analisar currículo por enquanto. Se o comportamento dele bate com a minha cultura, e agora sim, agora eu vou analisar a situação. Aí muitas vezes passa, mas você tem que pagar para fazer isso. Sim, tem que pagar. Mas é melhor eu pagar 200, 300 reais por uma análise comportamental e finalizou ali, vi que a pessoa não deu certo, ela ir embora, do que eu trazer ela para cá, ela ficar 45 dias aqui comigo, né, num período aí de experiência, ou 90 dias, e ela ir embora depois dos 90, né, o prejuízo, muitas das vezes, é maior. Então, hoje a gente tem esses cuidados. Mas é muito importante também a gente entender que nós temos hoje pessoas muito jovens que já têm um conhecimento assim gigantesco em determinadas áreas e é muito importante a gente até mesmo valorizar isso dentro dos nossos escritórios. Isso aí é de suma importância. Doutora Joelma, né, até já comentou aí, participando, muito participativa conosco. Diva História até já tinha comentado hoje, eu gostei, a nova geração é uma jogada de mestre, justamente falando sobre isso, né, que nós falamos. Doutora Joelma, hoje tenho a IA como ferramenta fundamental no meu escritório, doutor. Se não acompanharmos, ficamos para trás. É um ponto muito importante também, né? Inclusive, nós já fizemos aqui alguma live falando sobre isso, nós vamos aprofundar mais nisso também em outras lives, mas é muito interessante que, quando se trata de inteligência artificial, a gente tem que entender que o CNJ
os tribunais, o STF já está utilizando. É uma Total, tecnologia para total. ficar, não tem como a gente fugir dela, correto? Então, basicamente, a IA hoje ela funciona como o estagiário, né? Você resume o caso para o estagiário fazer o quê? Para te entregar uma petição. Aí você corrige, você confere, não está dentro do que eu quero, beleza, finaliza, faz os ajustes, protocola. Basicamente, hoje a IA faz isso também, né? Agora, eu sempre falo, nunca pense que a tecnologia vai substituir a humanidade. Isso é impossível. É impossível, e eu falo que dentro do direito, da mesma maneira. Porque hoje, por exemplo, eu mesmo já tenho dificuldade para poder expor isso para a inteligência artificial. Né? Talvez o Nobre também tenha essa dificuldade, talvez não tenha essa confiança, como eu, de fato, eu ainda tenho essa dificuldade também. Mas eu tenho facilidade, por exemplo, para poder expor aqui para um advogado mais jovem, para um advogado, né, que entrou recentemente no escritório, e eu passo para ele o caso, explico tudo direitinho, ele vai lá, faz a petição na IA, daí a pouco me devolve já corrigida, já tudo finalizada, doutor, a situação ficou dessa maneira, passa uma leitura, ó, perfeito, é isso aí. Então a gente tem que respeitar, né? Tem que entender que essas pessoas realmente elas estão numa condição aí privilegiada em relação a nós. Doutora Joelma também mencionou, né, precisa acompanhar os jovens, precisa acompanhar, e os jovens são grandes personagens nesse cenário. Hoje em dia, assim, não vamos conseguir um fator fundamental, que é o ganho de tempo. Né? A justiça está em nossa cabeça, bingo, exatamente a ferramenta é a ferramenta, a checagem é conosco. Com certeza, né? Podemos dizer que ele é o nosso estagiário. Né? E Perfeito. você pode ver que a maioria dos profissionais, né? Alguns não confiam nos estagiários, tanto que quando há algum problema, oh, foi o estagiário, né? Então, assim, é algo que a gente tem que agir da mesma maneira com a inteligência artificial, né? Inclusive, não sei se o Nobre reparou, mas chegou a acompanhar, recentemente teve até uma decisão, eu acho que foi no STJ, eu acompanhei um vídeo do ministro justamente falando a respeito da situação, né, onde tinha lá uma petição que ele foi analisar a jurisprudência que foi juntada, e aquela jurisprudência não existia. Foi criada pela inteligência. Foi criada pela inteligência artificial. Você está entendendo? Então, assim, o advogado foi penalizado naquela situação. Então, é algo assim que a gente realmente não deve impor toda a confiança, né? Mas a gente deve acreditar naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós sabemos e, claro, utilizar ela ao nosso favor, não colocando ela para nos substituir. Correto? E outra coisa, doutor, a respeito da inteligência e da instrumentalização da tecnologia. Não dá para viver mais nos escritórios, não tem como. A gente que gerencia uma quantidade maior de processos, você não consegue fazer isso mais manualmente. Isso não tem como. Foge do controle, foge da razoabilidade. Então, a tecnologia veio, só que há pessoas que trabalham com sistemas, como é o meu caso, eu pago sistemas. Eu tenho o TI que faz para mim os programas, que acompanha as minhas necessidades específicas. Então, eu, por exemplo, não sou muito de fazer peças. Por quê? Porque eu fico na conferência e fico na conciliação, nas audiências. Então, a confecção da peça em si, ela não quase nunca é na minha mão. É só o acabamento dela. Mas eu nunca deixei de checar nenhuma peça que tivesse qualquer colocação que fosse, sem saber se a lei que está ali existe, se ela não está revogada. Porque existem demais. É muito simples você ir lá, colar e copiar. Exato. E usar a inteligência artificial que hoje cria para você, já traz tudo pronto, é mais perigoso ainda, porque aí você sim tem que ter conhecimento do que você está fazendo, porque senão você vai transmitir falsas ideias, falsas leis, e aí é mais complicado. Então, é importante e tem que utilizar da tecnologia, mas tem que saber respeitar o limite desse uso, porque senão você torna um problema. Né? Eu tenho muito medo. Agora, o segredo do meu escritório é quase sendo o seguinte: eu trabalho com execuções e cobranças, praticamente. Isso é quase sempre a mesma coisa. Então, não tem muito o que inventar. Né? Para mim, isso é muito bom.
é um texto só, é padrão, é ação de cobrança, é ação monitória e execução. É ação de cobrança, é ação monitória. Então, é quase sempre a mesma coisa, só muda as pessoas e os valores, né? Isso ajuda muito, porque o meu escritório é voltado para essa área. Uhum. Só que aí vem a área trabalhista, a área civil, que a gente trabalha com família, aí sim a gente pode utilizar. Mas é muito importante o uso é, com sabedoria. Eu costumo dizer, muito, 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 sempre é demais. Menos, menos, sempre é pouco. Então, o equilíbrio. A palavra chama equilíbrio. Vamos utilizar, mais com equilíbrio. E os jovens têm que ser seguidos, porque eles são o futuro de toda a nação. Perfeito, doutor. Excelente dica aí para gente. Doutor, em relação, né, além aí do processo, o que é que o nobre entende que precisa estar bem gerido dentro de um escritório para que ele realmente dê certo? Porque a gente sabe que tem muitos processos, né? Igual nobre, eu imagino, né, trabalhando especificamente aí dentro de grandes bancos, eu imagino que a quantidade de processos aí seja humanamente, às vezes até impensável, né? A gente não consegue decifrar daqui. Mas, além de processos, quais outros pontos que o nobre entende que precisa estar bem geridos dentro do escritório para que ele rode ali liso, tranquilo e sem o peso, né, ali do dia a dia? Conta pra gente. Doutor, vou resumir a sua pergunta numa palavra: saúde mental. Se o Perfeito. meu colaborador, o meu é, colega não estiver com a saúde mental preservada, ele não faz nada. Ele não produz nada e o resultado é negativo. Saúde mental, doutor. Cuide-se, cuide-se da sua saúde mental, porque ela reflete num todo. Além de gerir tudo, de ter cliente, de ter processo, de ter vários casos, se você não tiver saúde mental, não vai. Saúde É. mental, doutor. Resumo uma palavra: saúde mental. Doutor, é isso aí. Já estamos caminhando aqui para o fim da nossa live, né? Quero dar aí as boas-vindas à Vera Oliveira. Vera Oliveira é minha sogra. Ela é minha fã número um, de carteirinha. Doutor Helder, que está nos acompanhando também, seja muito bem-vindo. Embora chegou já no finalzinho, na reta final, mas ainda tem muita coisa boa para sair aqui, ó, nos minutinhos finais. Doutor, eu gostaria, né? Tem uma história que eu estive no escritório do Nobre recentemente. Eu acho que foi até no decorrer dessa semana, nós estávamos tratando aí de assuntos de clientes, né? Que a gente tem aí em comum, né? E tal. E o Nobre contou uma história muito interessante para a gente lá. Eu gostaria que até o Nobre desse uma resumida, né? Já, o Nobre que estava com medo aí de 1 hora. Doutor, é tempo demais, doutor. Você viu que passou assim na maior tranquilidade. Nós vamos até ultrapassar 1 hora agora, ó. Mas assim, o Nobre contou pra gente lá aquela historinha lá do Tô Nem Aí, né? Do rato e tal. Eu gostaria que o Nobre contasse, né, essa história. A gente sabe que muitos até já a conhecem, né, quem lida com turismo, a gente sabe que ela é bastante conhecida, mas eu queria que o Nobre contasse ela. Eu achei muito assim interessante o Nobre contando e eu creio que vai abrilhantar ainda mais esse momento nosso. Conta essa história para a gente, para que os nossos telespectadores também possam participar do que eu tive a honra de participar dentro do seu escritório. Doutor, é o seguinte: o senhor tocou aí num assunto que chama trabalho em equipe. A história ela encaixa para o trabalho em equipe. E como o nosso diálogo hoje foi em torno de como manejar pessoas, liderar pessoas, é o trabalho em equipe. Então, o Nobre foi feliz quanto a isso. É uma fazenda que tinha problemas. É, claro que isso tudo só floreando as coisas, né? Para mostrar o Uhum. trabalho em equipe. A fazenda tinha um problema grande com ratos. Uhum. E a dona da fazenda resolveu acabar com esses ratos. Foi na cidade, comprou alguns materiais e entre eles veio uma ratoeira, né? Com um pedaço de queijo. Aí, quando o rato viu aquilo na mão da dona da fazenda, ele correu para a galinha e falou para a galinha: Dona Galinha, socorro, me ajuda. A dona da fazenda trouxe uma ratoeira, ela vai me pegar e eu vou morrer nessa ratoeira. Ela armou a armadilha para pegar o rato.
a galinha falou com ele assim, eu tenho nada a ver com isso. Problema seu. Bom, aí o rato viu aquela ratoeira armada de noite, não saiu do lugar, ele ficou quietinho no lugar dele, olhando a ratoeira e o queijo, morrendo de fome, querendo comer o queijo, ele ficou só vigiando. No outro dia cedo, a dona vai lá para tirar o rato, chega lá, tinha uma cobra presa na ratoeira. Pegou uma cobra. A dona da fazenda foi pegar, tirar a cobra mordeu a dona da fazenda. A dona da fazenda foi para o hospital. Aí chegou no hospital, toma soro, toma soro, toma soro. Tá lá aquela fraqueza danada, só precisa fazer uma canja para ela fortalecer, tomar uma canja de galinha. Isso aí é forte, faz uma canja que ela vai melhorar. Aí eles correram na fazenda, matou a galinha e levou para a mulher tomar a canja. O rato, preocupado, falou com o porco, porco, o que nós vamos fazer? A ratoeira está armada lá, a mulher está lá no hospital e já mataram a galinha. E o porco falou assim, eu não saio daqui do chiqueiro, comida vem para mim na porta. Eu não tenho nada a ver com isso, isso é problema seu. Aí o rato, muito preocupado, falou assim, como é que eu vou fazer? Eu vou falar com a vaca. A vaca tem as patas grandes, vai pisar nessa ratoeira, vai quebrar essa ratoeira tudo. Foi lá e falou com a vaca, vaca, a dona trouxe uma ratoeira, pôs lá e está armada para me pegar. A vaca falou, o que eu tenho com isso? Eu não tenho medo de ratoeira? Problema seu. Mas certo é que a mulher deu uma melhorada, comeu a canja, deu uma melhorada e foi para casa. Chegou em casa, aí a família veio veio para todo mundo em casa. O que eles falou? Falou, gente, tá todo mundo reunido aqui, nós não temos carne para todo mundo não. Mata aquele porco que tá gordo. Matou o porco. Beleza. Aí matou o porco, fizeram aquela farca, a mulher tinha voltado para casa, que ela estava melhorando, já estava recuperando, estava quase morta. Comeram o porco. Passou uns 3 dias, o rato sem comer, vai afinando, afinando, afinando. A mulher vai e morre. A mulher morreu, aí veio aquele mundaréu de gente de fora. O porco já tinha acabado, eles tinham comido. O que nós vamos fazer agora? Só tem a vaca. Matar a vaca. Vamos fazer comida para esse povo. Veio todo mundo para o enterro. Aí mataram a vaca para dar comida para o povo que veio para o enterro. Moral da história. Todo mundo tem a ver com o problema de todo mundo. O problema de um é problema de todo mundo. O seu rato mesmo não morreu. Ele ficou pedindo socorro. Ele pediu socorro. Meu serviço está atrasado, me ajuda. Ninguém escutou, não é problema meu. Então, essa é a moral da história. O trabalho em equipe, ele não pode ser desprezado por nenhum de nós. Por menor que seja o problema, todos nós somos responsáveis para cuidar de um problema do outro. Então, essa é a moral da história da Fazendinha. Né? Perfeito, doutor. Problema meu, problema de todos, não é só meu. Perfeito, perfeito, perfeito. É interessante que isso aí ilustra bem o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Demonstrando a importância da equipe, a importância de valorização e, mais do que isso, a importância de estar todo mundo com o mesmo objetivo, né? Quando a gente passa para um escritório de advocacia onde você trata ele como uma empresa, você tem que entender que o sucesso desse escritório é sucesso de todos, mas o ponto negativo que afeta qualquer área dentro desse escritório também costuma afetar todos, né? Então, essa história eu achei ela muito interessante, o Nobre contou, né, para mim lá no seu escritório aquele dia, eu achei assim muito realmente algo assim impactante para quem lida com a parte de liderança, com a parte de gestão e para todos os colaboradores também, né? Porque assim, toda vez que tiver um problema, eu sempre falo aqui no escritório uma coisa muito interessante. Se você tiver um problema aí, pode contar comigo. Se eu não souber fazer, nós dois aprendemos juntos, né? Nós aprendemos juntos. Então, assim, é muito interessante, é muito importante que todas as partes participem ativamente, né? Ajudem a resolver problemas, porque o advogado ele só desenvolve e ele só cresce na advocacia no dia que ele toma para si a responsabilidade da resolução de problemas.
Né? Advogado ele não nasceu para outra coisa, ele não estudou para outra coisa, estudou para resolver problemas. E você só vai ser valorizado no dia que você efetivamente resolver problemas. Aproveitando esse ensejo aí, eu até vi uma fala de Daniel Godry. Daniel Godry é um grande palestrante, fala também de vendas, né, de atendimento e tal, e eu gosto muito de seguir ele. E eu conheci ele, eu ainda era criança praticamente, a primeira palestra que eu assisti de Daniel Godry, acho que eu tinha uns 14 anos, adolescente ali. E uma das coisas que ele falou nessa palestra me marcou muito, tanto que até hoje eu nunca esqueci, né? Ele citou um fato de que ele estava dando uma palestra e chegou uma moça até ele e falou com ele assim, falou, ô Daniel, eu queria desenvolver dentro da empresa, eu queria ter um cargo melhor, queria ter algo assim mais grande dentro da empresa, mas eu sou só uma telefonista. Ele olhou para ela assim dentro do olho, caraca, você é telefonista? E ela, eu sou só telefonista, não tem como eu crescer. Não, não, não tem sim. Seja a melhor telefonista que a sua empresa já teve. Seja a melhor telefonista que as empresas da sua cidade já teve. Se a tua empresa não te valorizar, outra empresa grande do setor vai te contratar. Com certeza. Você está entendendo? Então, Com assim, certeza. quando ele fala isso, justamente ele traz para a gente o quê? Já que vai ser feito, faça o seu melhor, dê o melhor de si, né? Ajude o próximo. Quando eu sempre falo, gente, quando eu tenho alguém me faz uma pergunta, né? Eu participo de alguns grupos de advogados a nível Brasil, tem colegas de Belo Horizonte, de São Paulo, me manda mensagem, doutor Diego, como que eu faço nessa situação? Gente, eu fico feliz demais quando eu recebo esse tipo de pergunta. Por quê? Porque eu estou tendo a oportunidade ali de aprender, de aguçar ainda mais o meu conhecimento junto daquele colega. Você está entendendo? E eu sempre respondo dessa forma, igual eu falei para o Nobre. Se eu não souber, nós vamos aprender junto, porque eu também quero entender o que está acontecendo aí. Né? Então é muito importante, na gestão também é importante a gente ser participativo com os nossos colaboradores e colegas também. Então, para finalizar, eu queria tão somente pedir ao Nobre que deixasse aqui um conselho para aqueles advogados que estão iniciando agora, estão um pouco perdidos aí no início da carreira. Dá uma resumida aí, já ultrapassamos o horário, uns 2 minutinhos. Fala para a gente, deixa um conselho aí para essa jovem advocacia que está chegando agora. Isso é muito importante porque o segmento não para. Então, isso são os jovens que são os responsáveis pelo nosso futuro. Eu tenho a dizer para eles que é o seguinte, acredite na força que você tem. A força que você tem dentro de você é a mais importante de todas. Não deixe que as pessoas tirem seu sonho. Não deixe que o medo vença o seu direito de vencer. Muitas vezes a pessoa não vence porque tem medo de desafiar. E o medo tira o direito de vencer. Não tenha medo, se jogue. Sim. Não tenha medo, desafie. Não tenha medo, enfrente o medo. Sim. Então, jovem advogado, a advocacia é a melhor profissão que existe. Não existe profissão melhor. É a melhor coisa que existe. Ele abre a sua cabeça, abre seus conhecimentos, abre portas, abre expectativas, te dá a oportunidade de ser o que você quiser. Você é livre e você está preparado para você ser o que você quiser. A escolha é sua. A obrigação é sua. Mas o limite também é seu. Qual é o limite? Não existe. E você, jovem, tem força para ir onde ninguém pode ir. Você tem força para voar como ninguém tem força para voar. Porque isso está dentro de cada um de nós. O limite somos nós quem colocamos. Acredite em você. Acredite naquilo que você sonha. E não tenha medo. Encare. Vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Já deu certo. É isso aí, doutor. Queria agradecer, gratidão aí pela sua presença, por compartilhar tanto conhecimento conosco, né? Por trazer aí até a nossa advocacia, até os nossos pares, né? Nossos colegas, informações tão úteis e com certeza, né? Não só advogado, mas tantos outros empreendedores que efetivamente estiverem nos acompanhando ou que ver esse vídeo, vai poder extrair aqui insights muito importantes, né? Para o dia a dia. É interessante que
no todo decorrer dessa live, nós falamos, o Nobre citou algo que até nós falamos na última live, né, na live de segunda-feira sobre empreendedorismo, aqui com a Ana Benício, né, que é a proprietária, né, da franquia aqui, da Crédito Fácil, do consórcio Magalu também, e ela falou justamente do ganha-ganha, né, onde tanto o prestador de serviço, nesse caso aqui o advogado, quanto o cliente, é importante ganhar. Doutor Edson trouxe também para nós aí a respeito do patrimônio humano, né? Tem um valor imensurável, algo que a gente precisa efetivamente tratar, né? E dar o devido valor e tratar com o respeito que sempre é cabível. Né? Falou da importância da equipe motivada, falou o quanto é importante a gente dividir os resultados. Né? Não adianta somente o dono da empresa, o dono do escritório de advocacia, aqui nesse caso, querer os resultados só para si. Quer uma equipe motivada? Vamos dividir com eles, deixa eles participar também, que efetivamente eles estarão ainda mais engajados, buscando tanto resultado quanto o dono, né? Propriamente, que seja do escritório e daí por diante. Né? A importância de ter ali um ambiente leve, valorizar a opinião dos colaboradores também, né, as atitudes boas de cada colaborador também é muito importante. E trouxe também aqui, né, que um dos maiores desafios é escolher a pessoa certa para o lugar certo. Então, obviamente, é algo que assim, a gente precisa entender e compreender o que é cada lugar dentro do nosso escritório e entender a pessoa que está vindo também integrar a nossa equipe para a gente conseguir efetivamente colocá-lo, né, no seu devido lugar. Quando eu digo isso, realmente compreendendo o que ele consegue entregar e o que ele vai poder entregar efetivamente. O Nobre falou também, né, que o líder compartilha os resultados com a equipe. Né? Ou seja, se você atinge aí um objetivo, esse objetivo não é só do líder, não é da empresa em si, ele é um objetivo que foi atingido pela equipe, então a equipe precisa efetivamente participar, né? Buscar aí um happy hour para poder manter essa equipe engajada, né? Manter essa equipe ali sempre em conjunta e feliz dentro do seu ambiente de trabalho. Né? Falou também da necessidade de se colocar no lugar dos demais, né? E sem hierarquia, né? Buscando então aí a empatia, sentindo o problema do próximo e, consequentemente, buscando resolver o problema da equipe, o problema de todos que estão ali envolvidos. Né? Nobre falou também uma questão aqui que eu achei de suma importância, que é o ato de ter jovens dentro da empresa, dentro do escritório de advocacia. Por quê? Porque a tecnologia está vindo aí e é esses jovens que estão acompanhando ela que vai ter condição, né, de entregar resultados dentro da tecnologia, correto? E, por fim, né, uma das questões que o Nobre trouxe aqui também, de suma importância, é a questão de valorizar a saúde mental. Doutor, sem dúvidas, contou aí ao final também, né, a história da ratoeira, né, lá no sítio, algo que realmente nos agrega, e eu tenho certeza que esses insights que o Nobre está deixando aqui, com certeza vai marcar a vida de todos aqueles que assistirem essa live, que participarem ativamente e colocar esses insights em prática no seu dia a dia. Gostaria de mais uma vez agradecer ao doutor pela participação e me sentir extremamente lisonjeado, né? Fico assim, muito feliz mesmo de estar aqui falando, entrevistando uma pessoa da estirpe do Nobre, né? Eu sempre falo, inclusive vai ter lives minhas anteriores, que eu já citei o nome do Nobre em alguma dessas lives, e é interessante que mesmo antes de eu me formar, né, trabalhava ainda no cartório de segundo ofício, mas tinha 2 advogados aqui na cidade que eu sempre olhava e eu via eles como uma referência muito grande. E um deles, né, era o doutor Ney, que ele sempre, independentemente, ele sempre teve assim, aquele cuidado de tratar a gente, e o outro é o Nobre, né, doutor Edson, que eu sempre tive aí uma admiração muito grande. Obrigado. Então, é algo assim, grandioso estar aqui falando com o Nobre, né, face a face, mais do que isso, buscando levar um pouco do conhecimento do Nobre para todos aqueles que nos acompanham e que efetivamente tem muito aí ainda a aprender. Eu mesmo sou um desses, né? Eu ouvi uma frase hoje que é muito interessante. Sente sempre em mesas onde... Vou usar a palavra que foi utilizada, né? Sente sempre em mesas onde você é o mais burro.
né? Onde você se sinta o mais burro. Ou seja, basicamente que esse autor, né, até o grande Bruno Chagas, palestrante e um dos maiores vendedores do Brasil, né, vendedor da URT, ele fala isso, né? Ele fala que a gente tem que sentar em mesas onde você é o menos inteligente da turma. Se você quiser ir para um outro nível, se você quiser ir para um outro patamar, né? Se você começar a sentar em mesas onde as pessoas são menos inteligentes que você, isso, claro, estou falando não no sentido de menosprezar, obviamente a possibilidade de você atingir um outro nível, né, ela é diminuída. Então, assim, eu sinto muito feliz, porque estando com o Nobre, estando com a doutora Joelma e tantos outros que nos acompanham aqui, né, a Alessandra, lá da Lidera Atendimentos, eu tenho certeza que nós, não apenas eu, mas todos que nos acompanham, terão essa capacidade de hypar, de crescer, de escalar os seus negócios e, efetivamente, atingir aquilo que busca, que é o sucesso. Né? Então, mais uma vez, gratidão para sempre e vamos finalizando aqui essa live. Até mais, doutor. Muito sucesso, viu? Muito obrigado, agradeço as palavras, não mereço tanto elogio, bondade do doutor. E o mais importante, doutor, quando você sentar à mesa, e você, quando você colocou, você tem a humildade de saber que você tem que aprender. Esse é o segredo. Buscar naqueles que estão sentados à mesa com você o melhor deles e desenvolver em cima daquilo que lhe é peculiar. Porque nós somos dotados de dons que isso só vem de Deus. Se você maximizar os seus dons, o resultado não tem outro a não ser positivo. Seja sempre positivo, leve sempre o seu melhor, dê sempre o seu melhor, sirva sempre, sirva sempre, sirva sempre. Não olhe para quem, não olhe para lá, sirva, 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 sirva. Não espere resultados de ninguém. Seja um servidor sempre das pessoas. Agradeço pela a sua boa vontade de me chamar, porque não tenho muito a acrescentar, mas eu compartilhei a minha vida do dia a dia e espero que o jovem ele tenha sempre a força de continuar acreditando em si e dando o seu melhor, porque sendo assim você vai conquistar o espaço que você merece. Muito obrigado, doutor. Obrigado a todos que estiveram conosco. Foi um prazer enorme, doutor. Também tenho uma admiração profunda pelo doutor, pela sua simplicidade, mas pelo pleno conhecimento que traz e com a sabedoria de sempre estar buscando coisas diferentes, coisas novas. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Agradeço, doutor. Então é isso aí. Sucesso a todos vocês. Doutor Bruno entrou agora na live. Olha só para você ver, bem no finalzinho. Mas é isso aí. Sucesso a todos vocês. Estejam com Deus. Essa live vai ficar gravada, então não se preocupe. Os que efetivamente não assistiram todo poderão ir lá no nosso perfil, tanto no meu quanto do doutor Edson, né? E assistir novamente. E, consequentemente, o nosso desejo aqui é que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha aí um ótimo finalizar de semana. E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Nada. Tchau.